Este programa, desde a sua primeira encarnação com o mestre Abu, tem o DNA antropofágico da Semana de Arte Moderna de 22. Aqui nós vamos de Bach a Odair José, de Xuxa a Shakespeare, tudo junto. O meu convidado é assim também, uma mistura fina. Músico, escritor e, sobretudo, torcedor do Santos Futebol Clube, o mestre José Miguel Wisnik. Que alegria te ver ao vivo. Muito obrigado, Marcelo. Ô Zé Miguel, você é um intelectual que trata o popular e o erudito com a mesma atenção e respeito. Isso tem a ver com antropofagia ou você é um provocador? Acho que as duas coisas, né? Já é uma provocação atravessar essa fronteira, quer dizer, houve um tempo que era muito separado. O que era o erudito, o elevado, a alta literatura, e o que era popular era visto, ou de massas, era visto como uma coisa menor, etc. Eu sou de uma geração para a qual isso deixou de existir. Por quê? Eu me formei ouvindo Tom Jobim. Tom Jobim gostava de Villa-Lobos e fazia o samba de uma nota só, né? Era erudito e popular, era erudito e popular sem esse problema. Portanto, ele olhava para a Semana de 22, lá, Villa-Lobos. Cuidado, ao mesmo tem tempo gente que ele não gosta disso. Isso. Você viu a polêmica que deu aí nessa comemoração, que continua, inclusive, né? Você está se referindo a alguma Será que nós estamos falando de um polêmica flamenguista chamado Rui Castro, que esteve aqui, inclusive, né? Quando se conta a história do Brasil, de 100 anos para cá, é como se o Brasil fosse um enorme atraso em todos os sentidos e 3 ou 4 sujeitos, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, não sei mais quem, nunca se sabe mais quem é, que só citam agora isso, os outros todos já foram chutados para fora da história, entendeu? Eles vieram para nos salvar, entendeu? Para modernizar o Brasil, para atualizar o Brasil. O Brasil era um atraso total. O que o Rui Castro está fazendo é uma provocação, para usar o nome desse programa. É por isso que ele está aqui agora. Exatamente. Agora, a provocação, ela tem que ter grandeza. Eu acho que não pode ter provocação com o modernismo se não tiver grandeza. Não acho que ter provocação para diminuir o modernismo e transformar numa coisinha de paulista provinciano na década de 20. Não acho que pode isso aí ser não meia boca. A experiência agora do você provocou século. ele mesmo. Rui Castro, que nos desculpe do fato de que não estamos querendo dizer que São Paulo... Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita, claro. que tinha uma tradição... Nós não estamos disputando com o Rio de Janeiro. Não, era outra, eu acho que os cariocas, às vezes, têm dificuldade com isso, né? O São Paulo não está afim daquela briga boba, aquela rivalidade. A questão não é pôr um mesmo... Quer dizer, querer um mesmo patamar de comparação. São Paulo era um fenômeno de outra natureza. E esse fenômeno de outra natureza que desencadeava uma questão bem das vanguardas do século XX, que é velocidade, multidão, simultaneidade. Eletricidade, eletricidade. Você tem pelo menos como se fossem estímulos desse tipo, estímulos do mundo urbano que fazem com que em São Paulo, e movido por essas coisas complexas, a oligarquia cafeeira que queria ser cosmopolita, ao mesmo tempo tinha interesses em se atualizar com as vanguardas europeias e financiou uma coisa, mas tinha artistas que correspondiam a isso. Inclusive cariocas. Exato. Porque Heitor Villa-Lobos, né? Heitor Villa-Lobos, que foi fundamental na semana. A semana poderia ter sido só um arremedo de modernismo que localizado, datado, se não tivesse, no mínimo, 3 grandes artistas. Estou falando aqui de música e literatura, Villa-Lobos, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que são fundamentais para o Brasil do século XX e que vieram daquela experiência. Daquela experiência que gera muitos frutos, né? Macunaíma, que depois é remontado e é feito no cinema, no teatro. Exatamente. E, enfim, então, o Rei da Vela.
O Rei da Vela. Que explode na década de 60 com o Zé Celso e Oficina. O Zé Celso buscou alguma coisa que fosse atual naquele momento para responder a uma situação de ditadura. Em 1967, ele encontrou no Oswald de Andrade a coisa viva, né? Nós temos banana pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Não pode deixar terminar no outro AI-5. Temos que conquistar a redemocratização do Brasil. Temos esse ano. Tudo isso era a Semana de Arte Moderna se reatualizando, é claro, se transformando. É como se fosse um aplicativo, coisas, né, que foi atualizado ao longo da arte brasileira, né, nesse arco de 100 anos. Isso. Né? Então, eu posso concluir que a Semana de 22 não tem como ser cancelada, é isso? Bom, hoje em dia tudo cancela tudo se cancela por um princípio de... Mas acontece que o modernismo é forte o suficiente para atravessar um momento que nós estamos vivendo que é de redimensionamento. Porque tem toda uma pergunta também, e essas são mais até fortes, sobre qual é a condição de classe do modernismo, de raça, de gênero. Né? E tem, então, toda uma pergunta, uma discussão em relação aos legados e aos limites da semana do modernismo em relação ao fato de que eram, muitas vezes, artistas intelectuais da classe média branca, mas, por sua vez, tentando pensar um Brasil que fosse além disso. Mas, já que você falou de gênero, tem mulheres-chave aí em 22, né? Tarsila, várias figuras que, na época, não se mostravam, né? Não tinham esse espaço, ou tinham? Não, Tarsila, que não participou diretamente da semana, mas é inseparável do movimento modernista e tem uma ligação muito forte com Oswald, os quadros O Abaporu, né, Antropofagia. Anita Malfatti, né, que foi muito atacada de maneira virulenta por Monteiro Lobato, mas tudo isso tem que ser revisto, dimensionado do ponto de vista, como eu disse, de gênero, né, de classe, de raça. Agora, eu considero uma coisa importantíssima do ponto de vista dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a posição e o show de Emicida no Teatro Municipal. Olha, quando ele fale mais sobre isso. Ao mesmo tempo você tem o show e ele comenta os shows, todas as linhas da vida, da cultura, da sociedade, principalmente da ancestralidade negra que convergem para aquele show. Ele faz isto e homenageia a Semana de Arte Moderna, homenageia Mário de Andrade. É uma epígrafe do Mário de Andrade que ele toma como referência, homenageia Oswald de Andrade, né? E faz, portanto, uma liga, uma ponte, sabendo da diferença, sabendo naquilo que se distingue e que você critica, mas ao mesmo tempo reconhecendo que ali tem grandeza, e grandeza você não pode jogar fora se você quer transformar, né? É um bando, dois longe, do playboy como monge, dois ponte, como sóis do fronte, tem pose forte, como nós, lembra o Edão? O talento para a mistura brasileira não começou, evidentemente, com 22. Você vê, por exemplo, o futebol, a nossa contribuição para o futebol como algo que tem a ver com hackear uma coisa, um sistema que veio aqui e, de repente, a gente acrescentou alguns ingredientes aí de ginga, de malandragem e tudo, não? Eu acho que tem uma capacidade de se apropriar, porque é um esporte em inglês, né, britânico, que chega e que tem suas regras, seus modos, suas modalidades, tem uma apropriação criativa disso, que aconteceu, né, que tomou no Brasil, isso também se alastrou que nem um rastilho de pólvora, né,
que cresceu nas populações, nas periferias, era um esporte de elite, mas ele ganhou uma dimensão popular, né, que foi se transformando nas várzeas, né? numa linguagem. Receba! Eu sou do Brasil! Tenha fé em Deus, o cara da luva de prendeiro! Ó o samba do brasileiro, ó! Nesse sentido, é aquilo que o Oswald de Andrade fala em termos de antropofagia, né? Que na música popular também tem uma coisa assim, um exemplo. Quando o João Gilberto canta Pra Que Discutir com Madame, né? Madame diz que a raça não melhora. É aquela história, Madame não gosta de samba. Ele finge, então, a música finge que vai concordar com Madame, mas diz isso no ritmo do samba. Então, finge que não concorda, mas já ganhou, né? Já ganhou a parada. Já te botou dentro de um samba. E aí ele canta um negócio assim... Isso é o conceito de Tchaikovsky. Concerto número 1 de Tchaikovsky, famoso, que é transcrever aquela vocalização tema. que ele faz. E aí isso volta àquilo que a gente estava falando, erudito popular, mas, uma Miguel, coisa mistura. Você trouxe uma informação aqui para mim muito preciosa, né? Numa música que a gente já ouviu tantas vezes, né? Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com Madame? Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com Madame? Eu quero falar de uma frase do Tom Jobim, que era mestre, né, para criar frases, que ele fala: só existe música popular brasileira, americana e cubana, o resto é valsa. Essa mistura que faz essa música brasileira ter esse sabor, a música popular. Ela tem uma vitalidade que vem dessa capacidade de vazar os gêneros, né? De tomar para si, em suma, tem uma riqueza em muitos níveis, porque tem o samba, né, que se consolida nos anos 30, 40, mas chega Luiz Gonzaga e traz um outro depoimento. Manda outro fluxo ali. Um outro fluxo, e aí vem Dorival Caymmi, uma outra coisa. Né? Que riqueza, né, Zé Miguel? E uma coisa que tem se mostrado ultimamente é que tem vindo à consciência dos musicólogos que nos toques de candomblé já estão todas as matrizes rítmicas dessas músicas todas. Ou seja, nos toques do candomblé está contido um verdadeiro código de um pensamento rítmico. Quem dizia, uma das pessoas que dizia isso era o nosso Letieres Leite. Né? O samba vem de um dos toques de candomblé, quer dizer, um deles é o cabila, que tem uma importância. O funk carioca vem de outro, né? E tudo isso, em suma, eu estou dizendo isso para responder ao quanto a música brasileira é um sistema riquíssimo, poderoso, né? Que deve imensamente quase tudo às músicas
afro-brasileira. Música negra, como o planeta inteiro deve, Exatamente. né? A música negra, o rock, tudo, né? Exatamente. O blues. Porque são os negros escravizados chegam às grandes as cidades que são, vamos dizer, o lugar onde chegam essas populações e se irradiam. Nova Orleans, Havana, Salvador, Rio de Janeiro. E Buenos Aires, que nega porque apagou o traço. Mas bobinhos, o tango vem da mesma. Bobinhos. Perderam. 7-1, Argentina. Essa perderam mesmo. Nisso eles perderam. A milonga, né, ainda conserva isso, né? O tango totalmente. O tango tem a ver com isso. Total. É matriz afro. Por una cabeza me te esconde un día aquella coqueta y risueña mujer que al crudar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura. Você tem parcerias com um time que eu vou te falar, ó, Caetano Veloso, Tom Zé, Jorge Maltner, Chico Buarque, Arnaldo Antunes, eu poderia continuar falando um monte de nomes, e ainda o Teatro Oficina, né, Zé Celso. O que essas parcerias têm a ver com 22? Onde que elas se encontram com 22? Pois é, eu acho que é o Brasil moderno, né? Isso que se irradiou de tantas formas e tal, mas eu acho que, por exemplo, o Arnaldo Antunes tem a ver com a poesia concreta e, por sua vez, o Oswald de Andrade, veio, né? Eu fiz a arte ali numa escala pequena, aí pensei na adaptação dela para o prédio e depois participei ali da feitura material da coisa naquela escala monstruosa. A gente ali pertinho no andaime pintando, daí na hora que você desce e vai ver de longe, você fala, uau! É muito bonito de ver. Pensa apenas. Eu me orgulho de ser um paulista, que em vez de ficar sendo visto como o paulista, que nós somos os paulistas, claro, vistos no Brasil inteiro, exato, como aqueles caras um pouco... Mas por outro lado, o outro lado disso é a possibilidade que São Paulo tem de conversar, de conectar, com tudo isso. Né, com inclusive a Bossa Nova foi fundamental para o acontecimento da Bossa Nova, São Paulo. O tropicalismo. Tropicália, exatamente, foi fundamental São Paulo. Então eu me sinto ligado a essa vocação, né, que é parcerias. Né? E Tom Zé que escolheu morar em São Paulo, para nosso orgulho. O nosso querido jardineiro de Perdizes, um grande jardineiro. Um beijo para o Tom Zé. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas atenção, quando tocar o sinal, vai começar uma aula pop sobre Beatles, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e muito outros, com o professor Zé Miguel Wisnik. Não se perca aí pelas telas. Volta já. Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito de uma época. Escuta o recado do Zé Miguel Wisnik. A Terra não é plana, a Terra não é chata, a Terra simplesmente plana, carregando o peso da ganância que a maltrata. É curioso porque recentemente a Fernanda Takai esteve aqui lançando uma canção com título semelhante, Terra Plana, né? E aí, Wisnik, eu quero saber de você, esse espírito, o Zeitgeist, né, desses dias que correm, trouxeram de volta essa maluquice de terra plana. Que dias são esses que a gente está vivendo, professor? Olha, eu acho que o mundo, o século XX para o século XXI, é um mundo de grandes transformações. Transformações que romperam com tabus, que são tabus seculares, tabus
assim, memoriais. Quer dizer... O que, por exemplo? A posição da mulher como subalterna. Né? A mulher subalterna e objeto. E calada, né? Que não pode ter opinião. Isso até muito recentemente era assim. E então, tudo que fosse a afirmação, manifestação da mulher tinha que contracenar necessariamente com isso. A única mulher de todas as histórias que é forte, independente, que é ambiciosa, a bruxa. Olha o que o seu Disney queria que a gente acreditasse. Ele queria que a gente acreditasse que a mulher forte e independente, ela é invejosa, ela é maldosa, ela é feia. Respondendo à provocação, que transformação envolve choque, porque ali vai bater em coisas muito consolidadas de relações de poder que temem. Né? Portanto, a própria relação com o desejo, não é? E com a sexualidade como algo que não está dominado por uma direção, por uma cisão, mas que se abre a N possibilidades. Mas, Zé Miguel, você está querendo me dizer que tem uns machinhos assustados, é Exatamente. Isso? Falando de um conservadorismo extremado que se manifesta, se alimenta e alimenta atitudes extremadas e de extrema direita que tem uma postura, passam a ter uma postura agressiva, né? E muitas vezes essa postura, essa agressão vem com, você precisa desqualificar. Ou até destruir, às vezes, isso, né? Isso, desqualificar e destruir o outro e atacar o outro onde para ele ficar se no lugar dele e eu aqui na posição do comando, é isso? Exatamente. Начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, Федора Ушакова. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда. Спасибо! Eu vejo muito isso hoje no Putin, você não vê? Parece que é um cara que quer fazer a Ucrânia acreditar que ela não é um país, por exemplo. O Putin representa uma tendência conservadora, né? E que assume, por sua vez, uma postura militar agressiva e tal. Eu estou dizendo isto, considerando, por outro lado, não estou liberando o OTAN e o Ocidente claro. A discussão seria maior que essa. Lógico. Mas no ponto em que estamos falando, Sim. O Putin, a ação dele é uma ação que é a afirmação de um mundo tradicional, conservador, imperial, de uma Rússia né? imperial. É a negação, por isso que eu lembrei do Putin. Isso. Não é nem pensando em OTAN ou na macropolítica, mas pensando na negação da realidade. Isso. A Ucrânia é um país e a gente está vendo que é um país brabo. Acho que não se deve ficar simplesmente debaterando contra, porque você se ficar atacando e dizendo, olha o absurdo, talvez está dando absurdo, força, né? É assustador, é um absurdo. Esse assustador, é absurdo. Isso só reafirma que eles querem ser assustadores e absurdos perante nós. Claro. Então, a questão, eu acho que é diferente, que é entender de onde vem esse lugar e que a afirmação da vida em transformação vem como alguma coisa que é, na verdade, um gesto de amor. Мы живы, здоровы, боремся дальше за Украину. Слава Украине, героям слава. Música é algo tão importante que eu queria pegar de você se tem alguma explicação física, neurológica,
por ela mexer tanto com a nossa mente? Eu sempre me chamou a atenção, por exemplo, aqui falando não cientificamente, mas Claro. da própria experiência, como que você tem músicas que você ouviu na infância, ou que você não sei o quê, e você nunca mais ouviu na sua vida, nunca mais, passaram-se décadas. E um dia aquilo volta, ela está inteira. É um download, né? Ela está viva. Baixou. Tem um estúdio musical no nosso cérebro. E ela vem e ela traz consigo tudo que você estava vivendo naquela época. Só o que prova para a gente que aquilo que a gente viveu foi a gente mesmo que viveu é a memória afetiva, é uma música. Porque quando você se lembra de um passado, mas se lembra de fatos, aqueles fatos podem parecer até que é outra pessoa. Mas quando aquilo vem com uma lembrança, que é um perfume, uma coisa, uma evocação, ou música, aí você vê que a sua vida estava guardada inteiramente lá. Que maravilha. Então isso é muito poderoso. A música é a mais apaixonante das artes, no sentido... porque mais provoca amor ou ódio, ou você não quer ouvir, porque os ouvidos não têm pálpebras, né? Então, quando toca, já entrou em você, está dentro de você, você não tem como tirar, não tem como evitar aquele negócio. Tem um vídeo do Bob McFerrin mostrando que a escala pentatônica. Que ela está gravada na nossa mente e que quando o compositor acerta isso, me ajuda aí, o que acontece? O que faz? Que mágica é essa? Puxa, é uma escala de 5 notas que é, vamos dizer, a maneira mais simples e mais complexa ao mesmo tempo de você juntar em poucas notas toda a música. Os chineses antigos, por exemplo, eles descobriram a pentatônica, né? Sol, lá, do, ré, mi, sol, lá, do, lá, sol, mi, ré, do, lá, sol, lá, do. São 5 notas. São só 5. Os japoneses, por exemplo, fazem uma pequena alteração. Sol, lá, do, ré, mi, sol, lá, sol, mi, ré, mi, do. São 5 também, mas com um meio tom ali que difere. Quando eu escuto, já me dá uma vontade de comer sushi. Você é professor de literatura na USP há muito tempo e você faz uma ligação entre música e literatura. Fala um pouco assim do quanto que existe, por exemplo, Guimarães Rosa tem um fluxo musical ali, não tem um som ali? Nossa. Que ligação é essa que você Guimarães faz? Rosa é profundamente musical, né? Toda as narrativas do Guimarães Rosa vão junto com canções, né? O Grande Sertão Veredas, todo ele gira em torno de uma canção, que é a canção de Ciruís, né? O livro todo é como se a canção que Reobaldo ouviu no dia que pela primeira vez ele vê um grupo de jagunços que chega na fazenda do pai dele, que ele nem sabe que é o pai àquela altura, né, o Celorico Mendes, e chegou aqueles jagunços e ele vê o chefe jagunço conversando, fazendo... E ele, numa madrugada, ele é chamado para ir levar os jagunços até o lugar onde eles vão descansar. E ele vai junto, e um deles, que é o Ciruís, é chamado a cantar a canção. E ele canta a canção, e a canção é como se ela estivesse cifrando toda a história de Reobaldo, toda a história dele com Diadorim, toda a história está contida na canção. Isso é bem Guimarães Rosa. Urubu é vela alta,
mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não. Você já teve parcerias em várias modalidades de expressão e eu tive a felicidade de estar na estreia de um balé que você fez a consultoria do Balé da cidade de São Paulo com músicas de Caetano. Como que você encara esses desafios assim? Ali era um desafio, mas que a gente tinha grande vantagem, né? Que era a equipe tinha que fazer a trilha com base nas músicas do Caetano. Então a gente juntava e ia compondo uma trilha do Caetano. Eu a gente dissesse assim, ó, dei-me um Caetano Veloso e mostrarei do que sou capaz. Mas eu fiz outras para o Grupo Corpo, né? Com o Tom Zé, inclusive, o Parabelo, né? Sim, e maravilhoso. Aí o Tom Zé levou, ele tinha uma coisa de temas muito nordestinos, assim, de sertanejo de Irará, que ele gravava num gravadorzinho assim de 4 canais dele, e ele gravava uma melodia, depois outra por cima e outra por cima, e aqueles foram os embriões. A gente foi para o estúdio sem ter a composição e foi compondo lá na hora, foi juntando e desenvolvendo e o processo de composição resultou disso. Você é um cara que convive muito com jovens. Eu acho essa sua habilidade incrível ao longo do tempo todo. E hoje, muita gente reclama dos jovens, né? Que eles estão distraídos, que eles querem tudo instantaneamente, não sei o quê. Qual é a sua visão dessa juventude atual? Eu acho que quem nasce num mundo em que você já passa o dedo num lugar e é uma tela que já muda, você tem com os objetos uma relação diferente. Quando você tem uma relação com sons, em que os sons, você salta, né? Você, de um para outro, é uma coisa que eu vejo tudo do ponto de vista do Veneno Remédio. Veneno e Remédio, que aliás é um livro maravilhoso seu, né? O Veneno Remédio. Obrigado por lembrar o livro, mas o que acontece é que isso pode criar um déficit de atenção, quer dizer, a pessoa não concentra em nada, e essa é uma questão um efeito colateral. Porque eu acho que uma questão fundamental do mundo, a coisa mais valiosa que existe no mundo, no tempo, é fazer silêncio. Fazer silêncio é você para tudo. Você não está como se fosse todas as coisas já estão funcionando permanentemente. Você para tudo e só então você pode estar diante de uma coisa. Agora, ao mesmo tempo, isso é uma capacidade enorme de simultaneidade, de prontidão. Você uma coisa de agilidade mental quando você trabalha com coisas simultâneas, né? Então esse remédio, nós adultos podemos aprender com eles. Eu acho que precisa exatamente tomar umas doses. Aqui, vó, o celular que eu comprei agora que vai ficar bom, viu? Para tirar foto, gravar os vídeos, né? É muito bom mesmo, hein? Aqui é a peixeira boa que eu comprei. Aqui é peixeira boa, hein? Boa de corte, a bainha nova, aqui, ó. Tô descascar a cana, né? Olha aqui como é a molada, tá vendo? Olha aqui, ó. Eita, menino, que peixeira é boa. Imagine alguém que saiu do Brasil há 30 anos e aí volta agora e pergunta para você, e aí? Como é que estão as coisas? Não, aí nós estamos vivendo um desafio, uma situação que
eu vou recorrer, já que é o mote da nossa conversa, né, Oswald de Andrade, não é porque eu tenho mania disso, não, mas é que ele formula que existe uma coisa que é a baixa antropofagia, que ele diz, lá no Manifesto Antropófago... Ele fala da baixa e da alta antropofagia. A alta antropofagia ele está falando o tempo todo, que é a capacidade de incorporar o outro, de viver num mundo em transformação e tomar do outro para si, fazer-se outro. Né? E a baixa? E a baixa ele resume em 4 palavras. Inveja, usura, calúnia e assassinato. Essas 4 palavras a gente pode traduzir em termos hoje no mundo e no Brasil, né? Inveja, cultura do ressentimento, usura, liberalismo oportunista, calúnia, fake news e assassinato, necropolítica assumida. Que tarefa que a gente tem diante da gente, hein, professor? Por isso que a gente ainda tem mais um bloco, ainda bem. Porque no próximo eu quero destacar uma característica de Zé Miguel Wisnik, que é o desassossego. É muito presente em uma figura que ele conhece como poucos, Fernando Pessoa. Não sai daí. Bernardo Soares, uma das vozes na cabeça de Fernando Pessoa, diz assim no livro do Desassossego: tudo me cansa, mesmo o que não me cansa. A minha alegria é tão dolorosa como a minha dor, por mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, eu não posso lhe tocar. A minha vida é como se me batessem com ela. Que rapaz cruel esse cara, hein, Zé Miguel? Ô Zé Miguel, me conta aí, para que servem as surras que a gente leva da vida? É o aprendizado, né? São batalhas do crescimento, né? Que a gente sempre vai bater de cara, né, contra uma ilusão, né? E vai apanhar daquilo. E vai estilhaçar. E aí você tem que recompor, né? Juntar os pedaços e se transforma em outro, né? Em outros, como na poesia do Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa, que é, quer dizer, um dos poetas mais fascinantes do mundo, né? Uma loucura. De todos os tempos, né? De todos os tempos. É uma loucura o que é Fernando Pessoa. E ele tem essa invenção dos heterônimos, ele é sempre um outro, e ele se desdobra em outros e tudo mais e tal. Eu outro dia vi uma mulher portuguesa que dizia assim, mas são todos solteirões, inveterados, melancólicos, né? Então, grande vantagem. Ele foi outro, mas não foi um Tim Maia. Sei. Ou seja, né, faltaria nele vamos dizer, esse componente, vamos dizer, afirmativo. O Fernando Pessoa, ele mesmo, né? E o Bernardo Soares, do livro do Desassossego, né? Todos eles têm a ver com essa coisa, esse trato com a melancolia. E eu faço questão de fazer um merchandising nesse momento, porque eu já fiz vários dos seus cursos, que são disputadíssimos. E o do livro do Desassossego é uma preciosidade. Como que você hackeou esse livro? Porque você fala assim, pessoal, pega aí o 182, já é um quebra-cabeça, né? E você parece que, como um hacker, foi lá e, né, junta as peças, não é assim ou não? Sim, porque o próprio livro, né, ele nunca foi publicado pelo Fernando Pessoa, nem mesmo montado pelo Fernando Pessoa. Ele é uma coleção de fragmentos, né? Que estavam dentro da famosa arca. De um baúzinho. A arca perdida, né? Que onde ficaram os escritos de Fernando Pessoa, né? Manuscritos ali. E ele
Então, tem as coisas que ele escrevia e marcava com as iniciais, Livro do Desassossego, então sabe-se que aquilo fazia parte ele indexou, desse projeto. Né? Indexou. Para o Google achar no futuro. Que é. maravilha. Mas aí, e quem juntou, então? Não, aí tem várias versões, diferentes entre elas, em que alguém partiu de um determinado critério, de outro, e fizeram... A ordem, inclusive? A ordem, completamente diferente, de um para outro. De uma edição para outra. Então o livro já é assim. Que livro, né? Da minha parte, eu peguei uma dessas edições e fui lendo e eu punha uma chamada, que seria um tipo de tema ali, uma coisa. E aí eu punha o número da página. E cada vez que voltava aquele tema, eu marcava lá. E assim, no final, tá como se fosse o livro mapeado segundo os motivos, né, que voltam, que são recorrentes. Eu fiz uma aproximação a isso, que acho que facilita para se encontrar dentro. Nossa, facilita e nos convida para um mergulho, né, para uma coisa muito preciosa. A arte é um esquivar-se a agir, ou a viver. A arte é a expressão intelectual da emoção, distinta da vida, que é a expressão volitiva da emoção. Eu quero falar de uma outra surra que a gente leva da vida, que nós dois temos em comum, que é torcer para o Santos Futebol Clube. Como é que está o nosso peixe? Eu nem sei neste momento. E você não está preocupado? Tava puto com o Santos? Pô, ainda tô. Não mudou? Tô, não tem como. Não tem como. Oxe, ele ficou até triste. Não rouba a brisa não. Vamos lá na frente nós falamos. Vamos falar de coisa boa. Eu sou de São Vicente, né? Que é a cidade litorânea, na mesma ilha de Santos, né? E eu comecei a torcer para o Santos um ano antes de aparecer o Pelé, né? E quando eu vi, tinha vindo no pacote. Veio um bônus. E aí, como eu morava lá, eu pegava um ônibus na frente da minha casa e ia à Vila Belmiro. E todo esse período, de 60 a 66, que é um período áureo, né? Em que eu morava ali e eu assisti o cotidiano da... Então... Aquele cotidiano tranquilo, né? Eu pensei que o mundo era assim. Perfeito, né? Eu achei que tudo era nesse patamar. É engraçado que eu tenho uma história comum, porque o meu pai, que é São Paulino, a gente passava as férias em Santos, eu sou caipira do interior, mas numa das férias, que eu estava meio doentinho, ele falou, eu vou te levar para ver um treino de um time que joga aqui em Santos. Como que eu ia torcer para o São Paulo? Ou para o Corinthians? Ou para qualquer outro time? Né? O que acontecia ali dentro daquele lugar, ao sapão, do nosso alçapão? Era o fascínio total. Não existia logomarca na camisa, não existia nada disso. Então, aquele uniforme, né? Peles negras e uniforme branco, sendo que o time já era o alvinegro, tudo aquilo... É uma coisa de uma grandeza. Né? Uma magia, né? Magia. Que, aliás, esse ano se celebra 60 anos. Nós temos a semana de 22 e temos 62, o primeiro campeonato mundial em Portugal. A travessia épica dos nossos bons guerreiros, ó leões do mar, que começam no Rio, se atracam em Lisboa, recebidos pelo Te Vejo em Paris. Mas esses que a vitória cantaram, com a nossa bola se encantaram. A questão do toque de bola, né? Eu nunca vi mais em time nenhum um toque de bola que o pessoal que está nos vendo talvez não esteja concordando com a gente. Não, mas isso, e eles estão falando assim, mas eles estão falando do passado, mas não vamos nem falar do que aconteceu depois também, né? Se há obra-prima em futebol, então vejamos uma delas. Criação de Pelé. Pelé ainda reservava algumas surpresas para os milhares de espectadores. Um gol de placa para o Estádio da Luz.
O que os seus pais faziam no litoral? O meu pai, ele trabalhava numa fábrica de vidro. Ele era um polaco paranaense. Nasceu na Polônia e veio, meus avós imigraram, quer dizer, como imigrantes poloneses, que tem tantos, né, no Paraná, antes da Primeira Guerra Mundial. E minha mãe era mineira e a família mudou para o litoral, ali eles se encontraram. Que mistura maravilhosa, hein? Exatamente. E para quem está te vendo, imagino que algumas pessoas que estão te conhecendo e se apaixonando por você, com essa nobreza eslava, né? Eu queria quebrar um pouco isso, eu queria saber qual é o seu xingamento preferido. Também é coisa de momento, né? Eu sou bravo, né? É isso que pode não parecer. Que maravilha! Mas isso... Eu nunca vi alguém falar, eu sou bravo com essa doçura, Zé Miguel. Como que é um bravo calmo como você? O que acontece quando você fica bravo? É o momento, quer dizer, uma coisa inaceitável, né? Uma coisa que você tem que repelir. Então é uma coisa que você faz na hora e com um golpe só. Né? Então, por isso você não gasta. Você não gasta energia com bobagem. Que mistura, hein? Polonês com mineiro. Eu entendi agora. O mineiro fica ali estudando, o que está acontecendo, aí vem o polaco e pá! É assim? É misturado. Do sossego, hein? Não, mas tô na dor de cabeça. Deve ser mal olhado essas câmeras, certeza. Ainda bem que eu tapei o umbigo. Quem foi pra mãe que fez esse café agora? O seu filho, Guilherme, ele é arquiteto, a sua filha Marina é cantora. Como que foi essa sua influência com a escolha deles? A escolha deles veio deles e sempre, quer dizer, eu tive uma relação com o Guilherme, o Guile, né? Uma relação de muita proximidade e de troca, assim. Eu fiquei viúvo, ele perdeu a mãe quando ele tinha 10 anos, né? Perdi depois um filho, que era um irmão próximo dele. E no mesmo ano, né? Logo em seguida. E isso nos tornou muito unidos, né? Eu acho que a gente não teve nem passou pela fase de questionamento. Sempre foi uma aliança, quer dizer, entre nós eu acho que se formou um pacto, assim, que envolvia também interesses comuns, né? Nos quais o futebol e a música tiveram um papel formador muito importante. Sem dúvida. Quero falar ainda um pouco dessa passagem, porque nós estamos falando aí de você perder a sua companheira, o seu filho, e claro, a gente viveu e estamos vivendo ainda um luto gigantesco, né, de centenas de milhares de pessoas na Covid. Eu queria que você me falasse um pouco assim, o que te ajudou a passar por algo assim tão gigante que foram essas perdas? Então, eram crianças, então uma coisa não... ao mesmo tempo que você perde, né, e que você vive a morte, a vida está ali, né? A caçula, né, que tinha 2 meses e o mais velho tinha 10 anos, então não tinha tempo de cair em qualquer... De não cuidar, né, do momento presente, é isso? Agora, fundamental é minha mãe. Minha mãe veio morar conosco, deixou o lugar que ela gostava de viver em São Vicente, independente de tudo, etc., e fez um sacrifício de doação por nós. Que ato de amor, né, da sua mãe nesse momento aí. E você, falando disso anos depois, você falou disso com um verso que é: se meu mundo cair, então caia devagar. O que essa queda em câmera lenta ajudou você a enxergar? O devagar é esse dar o tempo que a coisa precisa, né? Que é o tal silêncio, né?
é o luto. Luto é um trabalho, né? E é o trabalho das perdas e tal, e que é trabalhoso e demanda tempo, né? Então, quando ele é atravessado por tudo que impede de que se faça, de que você tenha esse tempo, esse recuo, esse silêncio e tal, acho que é isso. Por isso que a música termina. Quando eu fiz a música e tinha o verso final: se meu mundo cair, eu que aprenda a levitar, né? Que era uma conversa com a maravilhosa música da Maísa, né? Se meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar, né? Se meu mundo cair, eu que aprenda a levitar. Eu quero lembrar mais um trecho do livro do Desassossego, o meu curso predileto com Zé Miguel Wisnik. Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. E para você, José Miguel Wisnik, o que é a vida? Tudo isso que nós estamos fazendo, né? Atravessando, falando, e para além disso, e para quem disso, né? Nada que consiga circunscrever isto numa definição, né? Ele tem isso para mim como uma graça, né? Uma grata aceitação desse algo que eu sempre reluto não, eu fujo a definir porque eu sei que não há como, né? Então, todas as perguntas que você me faz para dar uma definição, você vê que eu estou treinado em dar um drible, mas que não é uma evasiva, não é uma escapatória, é uma forma de dizer, não é? Como é que eu me relaciono com isso, com a morte, a vida, a música, o outro, né? Olha, nunca vivi uma entrevista tão confessional. A gente pode fazer uma de Santos Futebol. Exatamente. Não é uma boa fase, né? Não, isso não importa. Quando alguém lembra isso, eu visito a minha sala de troféus. Dois cientistas se encontram na agricultura. O Nuno Ramos, que também é santista da sua idade, ele diz que quando ele viu o filme do Santos e Benfica e tal, ele viu que era aquilo e que eu era exposto em tenra idade àquele negócio, ele disse que isso produziu danos irreversíveis à minha personalidade.